Muito bom dia, 11 horas 31 minutos, Jornal da Câmara começando. Na edição de hoje a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos da vitória esmagadora do candidato agora eleito, Rafael Agostini. E a gente vai começar a ouvir os vereadores eleitos, pela ordem hoje, Fernando Frederico e Fernando Barbieri. Além disso, tem a previsão do tempo e notícias da cidade no Jornal da Câmara que está no ar. Muito bem, obrigado pela sua companhia aqui com a gente no Jornal da Câmara. O Rafael Agostini, o prefeito eleito, deu uma entrevista coletiva ontem, Então vamos acompanhando por partes, sem sermos chamados de Jack Estripador, mas vamos ver o Rafael se apresentando, chegando à entrevista coletiva. Ele iniciou, primeiramente, antes de abrir as perguntas, avaliando a eleição dele, a campanha dele e os rumos que ele deve dar à cidade. Vamos ver. Primeiramente, o meu bom dia para todos os presentes. Quero agradecer pela presença de todos vocês, quero agradecer a presença dos companheiros que compareceram aqui, dos nossos colaboradores, agradecer a presença dos vereadores eleitos que estão aqui, todos eles. Gostaria que todo mundo pudesse fazer parte da mesa, mas não ia caber. E graças a Deus e à vontade das urnas, se nós fôssemos convidar todos os vereadores eleitos para fazer parte da mesa, ia ter mais gente na mesa do que na plateia. Felizmente a gente conseguiu atingir essa meta de eleger a maioria dos vereadores. E quero agradecer a presença dos colegas jornalistas que estão aqui, dizer para vocês que eu tenho muita satisfação em ser um jornalista que chega ao cargo de prefeito e dizer para vocês que eu espero que esse também seja um marco de uma nova relação e de uma nova forma do poder público se relacionar com a imprensa. Acho que a imprensa exerce um papel fundamental na democracia e não tenho dúvida alguma que eu prefiro a mais dura das críticas da imprensa do que o silêncio das ditaduras. A minha formação como profissional, como cidadão, como homem público, tem como base fundamental, é um princípio para mim a liberdade de imprensa. E nos últimos anos tem uma coisa que eu defendi veementemente, com unhas e dentes aqui na cidade, é a liberdade de imprensa, liberdade de crítica. Sei que agora estou do outro lado da mesa, porque eu, enquanto jornalista, sempre defendi a liberdade de imprensa e a liberdade dos profissionais de comunicação emitirem suas opiniões, avaliarem e fiscalizarem a administração. Então, por uma questão de princípio, eu agora, como prefeito eleito, tenho que também dizer para vocês que tenho que encarar de forma muito natural e de forma muito democrática as críticas do trabalho da imprensa. E pretendo sempre estar de portas abertas para vocês e ser um prefeito acessível para dar entrevista, para conversar, porque eu acredito que é a forma que a gente tem também de comunicar os nossos atos para com a população. Então eu espero que o fato de nós termos agora um prefeito jornalista seja um novo marco na relação do poder público com os veículos de comunicação da cidade. E que a gente apague de uma vez por todas esse negócio de político querer processar jornalista, que é algo inadmissível e no meu governo eu não quero isso. Eu fui vítima desse tipo de coisa e acredito que hoje a sociedade evoluiu, a sociedade amadureceu e grande parte desse amadurecimento, desses avanços democráticos, nós devemos à liberdade de imprensa no Brasil. Muita gente morreu, muita gente pagou com o próprio sangue para que hoje nós pudéssemos ter imprensa livre. E para mim isso é um princípio que eu quero levar adiante em cada dia do meu governo, em cada dia da minha vida. Para começar, eu começo dizendo isso já. E dizer para vocês que esse é um momento de agradecimento, esse é um momento da gente dar o nosso abraço em cada jauense, em cada cidadão, em cada cidadã,
que reconheceu no nosso grupo político as melhores propostas e a melhor alternativa para administrar a cidade a partir do ano que vem. Nós sabemos dos desafios que nós vamos ter pela frente, nós sabemos das dificuldades que nós vamos enfrentar, e tendo em vista tudo isso, nós fizemos um trabalho nas últimas semanas de forma muito transparente, de forma muito clara, mostrando a necessidade para o eleitor de nós sairmos das urnas com um ambiente de paz política, com um ambiente de união, com um ambiente de consenso, porque para vencer esses desafios e as dificuldades que nós vamos ter pela frente, nós só vamos conseguir isso com um grande pacto pela reestruturação e reorganização da administração pública em Jaú. E isso começa com um diálogo franco com todas as instituições, inclusive com a imprensa. E também passa pela eleição de 10 dos 17 vereadores na noite de ontem. E eu fico muito satisfeito e quero aqui dar o meu duplo agradecimento. Primeiro, a minha votação. Segundo, pelo fato da população ter reconhecido e confiado nesse grupo a maioria da Câmara Municipal, para que a gente possa ter um ambiente de estabilidade necessário para fazer as reformas que a cidade precisa passar. Mas quero dizer para vocês também que a cidade tem um prefeito até o dia 31 de dezembro. Tá? Até o dia 31 de dezembro desse ano, a cidade ainda tem um prefeito, que responde pela administração da cidade e pelos atos administrativos até o final desse ano. E que os desafios que nós vamos enfrentar pela frente não são, eu disse isso lá fora agora há pouco, para os colegas que me entrevistaram, isso não é uma corrida de 50 metros rasos, também não é uma corrida dos 100 metros rasos, é uma maratona. E nós não temos que colocar as carroças na frente dos bois, nós temos que ter discernimento, maturidade, tranquilidade e principalmente saber que nós temos uma longa caminhada até tomar posse no dia 31 de dezembro. Então as ações de governo vão começar após o dia 31 de dezembro. Até lá a cidade tem um prefeito. Esse é o momento de nós agradecermos, de nós montarmos a equipe de transição e de nós prepararmos a nossa equipe e a formação do próximo governo. Então, passo a passo, eu peço inclusive a colaboração de vocês. Eu sei que todos estão ansiosos, a imprensa sempre tem que pensar em fatos novos e tem que divulgar aquilo de novidade que acontecer, mas eu não estou com pressa nenhuma em divulgar as ações administrativas. Passo a passo, até porque nós temos que aprender com as nossas próprias experiências e também aprender com o resultado obtido pelos nossos antecessores. Eu acho que uma lição que fica muito clara é que uma política de comunicação de governo tem que ter como pressuposto fundamental que o gestor público não divulga expectativas. O gestor público divulga fato consumado. Tá? O gestor público divulga fato consumado, não divulga expectativa. Então nós temos que ter. Eu gostaria de pedir para todos desligarem os telefones celulares, por favor. Gestor público não divulga expectativa, divulga fato consumado. E os fatos têm um tempo para acontecer na administração pública. Eles não acontecem do dia para a noite. Tá? Tudo na administração pública tem um tempo específico, que é o tempo da lei, é o tempo em que as coisas precisam acontecer e que nem sempre é o tempo do nosso dia a dia. Então eu quero pedir especialmente a colaboração de todos vocês, porque eu vou divulgar fatos, expectativas eu não vou divulgar. Isso agora na transição e também, se Deus quiser, após a posse. Tá? A partir de agora nós temos que fazer um governo de realizações, de menos conversa e de mais realizações. Então nós vamos falar sobre as coisas concretas que nós temos para dizer.
no tempo certo, nós vamos falar sobre o resto das coisas. Então eu quero agradecer a presença de todos os presidentes de partido, aos vereadores eleitos, os que estão na mesa e os que não estão. Dar o meu parabéns especial para o meu amigo Fernando Frederico por ter sido mais votado e dizer para você que eu tenho um orgulho muito grande de ter você fazendo parte dessa mesa hoje, especialmente em seu nome como vereador mais votado. Eu quero saudar todos os vereadores eleitos presentes aqui, porque a sua eleição, me permita dizer, não foi a vitória da nossa coligação por ter o mais votado, a vitória do Fernando Frederico, foi a vitória do interesse público, foi a vitória da moralidade na administração, foi a vitória das coisas certas sobre as coisas erradas. Então, em seu nome, eu quero saudar e agradecer todos os vereadores eleitos presentes aqui. E me colocar à disposição. Muito bem, tá aí o prefeito eleito Rafael Agostini. Ô Beto, faz um favor aí pra mim, ó. Já deixa separado, foi o Diego que editou, né? Diego, aquele começo da matéria você deixa separado, ele falando que não vai processar jornalistas. E eu posso entender também que não vão perseguir jornalistas, né? Espera-se que ele como jornalista, o Rafael como jornalista siga isso realmente que ele está falando para a gente tentar. O Fernando Frederico falou isso aqui no domingo, né? Que a função da TV Câmara, e ele quer que seja assim, seja de fiscalizar. Eu acho que está mais provado que a gente sabe fazer isso muito bem, né? Às vezes a gente tem que até se conter aqui nas coisas. Então deixa separado, vamos ver, 6 primeiros meses pelo menos, se a gente conseguir sobreviver aos 6 primeiros meses sem processos, eu acho que a gente consegue tocar os outros 3 anos e meio e provavelmente os outros 4 anos desse governo do Rafael Agostini. Muito bem, aí a Vera, que foi cobrir a coletiva do Rafael Agostini, a gente vai ver as perguntas que ela fez aqui nessa coletiva. A Vera quis saber sobre nomes ou possíveis nomes que vão compor as secretarias, mas vamos ver a Vera falando com ele. Rafael, aqui. Eu gostaria de saber se já existe algum nome definido entre aqueles que vão compor o seu secretariado ou não. Esse é o momento de agradecimento. Quero agradecer sua pergunta, para começar os agradecimentos novamente. De agradecer ao eleitor, de agradecer à cidade, de reafirmar os compromissos que nós temos em oferecer um programa de governo, oferecer um governo agora, né? Ainda estou falando como candidato, né? Programa de governo. Oferecer um governo que satisfaça as necessidades da população. Obviamente que nós já temos, eu já tenho muita coisa pré-elaborada, mas eu acredito que antes disso nós temos 2 trabalhos para fazer. Primeiro, montar a equipe de transição. Eu não vou discutir e anunciar nenhum nome do secretariado antes de nós definirmos a equipe de transição. Tá? Esse é o primeiro desafio, nós vamos começar a fazer isso e somente depois do tempo devido nós vamos anunciar os primeiros nomes do secretariado. Até porque também esses nomes, eu tenho que tratar essa questão de 2 maneiras. E digo isso de forma muito transparente, de forma muito tranquila. Nós precisamos equalizar governabilidade com governança, ou seja, as condições políticas de administrar bem a cidade, com boas práticas de gestão e pessoas tecnicamente qualificadas para assumir os cargos. Então, naqueles cargos que são da confiança estrita e exclusiva do prefeito, nós vamos sempre tratar as questões políticas e técnicas de forma equilibrada. O segredo de uma boa gestão é o equilíbrio entre a questão técnica e a questão política. Não adianta nada a gente ter um secretariado 100% técnico e não ter as condições políticas de governar com tranquilidade. E também não adianta a gente ter um ambiente de céu de brigadeiro na questão política e não ter pessoas capacitadas para administrar. Então, o segredo do negócio é o equilíbrio, e é isso que nós vamos buscar. E, obviamente, que existem compromissos para a composição do governo, e compromissos esses que estão fincados em critérios técnicos. Então, os partidos que vão participar do governo vão indicar 3 nomes para que o prefeito eleito escolha qual desses 3 nomes reúne as melhores condições para que a gente possa compor o próximo secretariado. Então,
não vamos inverter a ordem das coisas. Vamos primeiro criar a equipe de transição, vamos depois dialogar com os presidentes dos partidos, com a coalizão, vamos dialogar bastante. Eu e o Griso temos conversado muito a respeito, já há muito tempo, sobre essa questão do governo, e já quero deixar bem claro aqui para todo mundo que o Griso vai ser uma figura essencial, de extrema importância, para que a gente possa construir um governo profissional na cidade de Jaú, com a experiência que ele tem, tá? E ele vai estar presente e vai participar conosco do governo. Isso é a primeira coisa que eu digo para vocês, tá? Então, nós vamos juntos pensar passo a passo em quem nós vamos nomear, e o critério técnico e as nomeações políticas têm de estar rigorosamente submetidas a um critério de avaliação técnica que nós vamos fazer, dialogando com tranquilidade e sem pressa. Aí o Rafael Agostini, então, falando sobre o secretariado. Ele foi questionado também pela Vera, vamos ver a pergunta, mas vai falar sobre o setor calçadista na cidade, afinal de contas, a maior fonte de geração de emprego e renda no município. Vamos ver a pergunta da Vera e a resposta do Rafael. Rafael, aqui. Eu vou aproveitar e pegar seu gancho. Você falou que é preciso olhar para a cidade como um todo. O nosso setor calçadista, ele é o segmento mais forte, né? Se não um dos mais fortes da nossa economia, mas sofre muito por causa de uma série de questões, está sempre oscilando. Então eu gostaria de saber como é que você vai lidar com isso, e se em seus planos, você pensa em trazer novos setores, novas formas de produzir riqueza aqui na cidade, para que nós não fiquemos tão reféns de um único segmento. Agradecer a sua pergunta. Nós temos já no nosso programa de governo, a nossa iniciativa foi a criação de um plano estratégico de desenvolvimento, a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento, e nós temos que fazer um planejamento estratégico da cidade. Tá? Planejamento estratégico, nós temos que fazer um amplo trabalho de pesquisa, nós temos que redimensionar as potencialidades locais. De 10 anos para cá, a economia de Jaú passou por várias transformações, reflexos, em muitos casos, de questões macroeconômicas, e nós temos que interpretar esses fenômenos e fazer um planejamento. Não dá para a gente simplesmente falar política de desenvolvimento vai ser nessa direção, se a gente não fizer uma leitura e uma interpretação adequada da situação econômica que a cidade passa hoje. Então, o primeiro passo é o planejamento estratégico. Depois é transformar esse planejamento num plano estratégico. Depois é converter esse plano estratégico em projeto de lei e mandar para a Câmara. Tá? Esse projeto de lei ele tem que ter questões voltadas à qualificação de mão de obra, a questão de infraestrutura, a questão de incentivos, e é isso, é tornar uma política pública de comunicação empreendedora, porque desenvolvimento econômico se faz também com comunicação. Vejamos o exemplo de Brotas, vejamos o exemplo de Franca e de muitas outras cidades. A gente tem que tornar a cidade mais competitiva, e depois nós temos que vender a imagem da cidade competitiva para os investidores. Não adianta simplesmente a gente ficar tratando as questões de desenvolvimento de forma amadora. Nós temos que ser profissionais. Então, é um plano estratégico, é um conselho municipal. Dentro desse plano estratégico tem que ter uma política voltada à qualificação de mão de obra, tem que ter uma política voltada a tornar a cidade mais competitiva, uma política voltada à questão de incentivo, e uma política de comunicação voltada a vender o peixe da cidade de Jaú para os setores específicos que a gente quer atrair. É um trabalho árduo, hercúleo, não vai ser feito em um ano, né? É um desafio que a gente vai lançar, que a gente vai plantar, e que talvez demore 8 anos, 10 anos, mas nós temos que começar a fazer. Se tivesse começado 10 anos atrás, hoje nós teríamos uma cidade muito mais competitiva e um cenário muito mais satisfatório. Tá, eu, Rafael Agostini. Vamos ver agora o questionamento da Vera em relação à saúde. Vamos ver. A saúde é um dos motivos de maior descontamento da nossa população e é também uma das nossas maiores fragilidades. Nós temos, mas
a grande colocação que eu faço é a seguinte: nós temos uma boa estrutura aqui em Jaú, temos bons hospitais, bons médicos e uma boa enfermagem. É raro a gente ouvir alguém reclamar que foi mal atendido por um médico, né? Mas o nosso maior problema, Rafael, é o acesso. Nós demoramos muito para conseguir uma consulta pelo SUS. Alguns exames que são relativamente simples, às vezes não tem alta complexidade, nós temos que fazer fora. As cirurgias também, nós temos que esperar muito tempo. Então eu gostaria de saber como é que você vai lidar, se você, com certeza você já fez uma análise disso tudo, e se você já tem algo para colocar já no primeiro ano de governo, para a gente sentir algum reflexo dessa mudança. Obviamente que nós temos que tomar algumas decisões emergenciais. Mas acho que a saúde, assim como a administração como um todo, nós não vamos resolver todos os problemas da saúde em um ano. Nós temos que começar. Nós vamos começar com a questão do projeto piloto da informatização das UBS. Acho que esse é o primeiro passo. E o nosso objetivo no primeiro momento é aprimorar a atenção básica através da informatização, através de um controle mais adequado e de uma distribuição melhor do horário dos médicos nos postinhos, e dar uma saída para a superlotação do pronto-socorro da Santa Casa enquanto a UPA não estiver pronta. Nós, inclusive, dissemos que nosso objetivo é reativar o pronto-atendimento central. Não sabemos ainda se vai ser onde era, se vai ser em outro lugar, mas uma resposta imediata precisa ser dada. Passo a passo. Primeiro nós vamos resolver a questão da atenção básica, vamos cuidar da urgência e emergência, e a especialidade nós temos que olhar também. Passo a passo, uma coisa de cada vez, né? Sem dúvida alguma, essa questão da demora das consultas, que ocorre por conta do centro de especialidades, nós vamos ter que reestruturar toda essa gestão voltada ao centro de especialidades. Nós até temos alguma coisa que nossa equipe já conversou a respeito disso, mas num primeiro momento nós vamos cuidar melhor de melhorar a qualidade do atendimento nas unidades básicas de saúde, informatizar as unidades básicas de saúde, implantar o projeto piloto, ver o que deu certo, o que não deu, aprimorar para estender essa informatização, para melhorar o controle de distribuição de medicamentos, prontuário integrado e tudo mais, e a saída emergencial para a superlotação do pronto-socorro. Aí, no segundo momento, nós vamos ver a questão do centro de especialidades. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo e também não tem dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, nós temos que começar um passo por vez. Acho que é isso. Tá aí, portanto, o Rafael Agostini falou de algumas questões importantes, né, no gerenciamento da Prefeitura. O Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo. Na volta, além da previsão do tempo, a gente vai ver a entrevista que a Vera fez com o Fernando Frederico e o Fernando Barbieri. Não sai daí, é um instante só. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil.
filho. Como se pega? Hipertensão não pega, Zé. Ela aparece principalmente quando a gente não se cuida. Por isso é importante se alimentar bem. Diminuir o sal, caminhar. Ah, mas isso é fácil. Difícil é escrever. Como é mesmo, mãe? Tenha uma vida saudável e previna-se contra a hipertensão. Diminua o sal, mantenha uma alimentação equilibrada. Meça sempre sua pressão, passeie ao ar livre e dê um chega pra lá no estresse. Viver bem é viver com saúde. Com o plano Viver Sem Limite do Governo Federal, o Minha Casa Minha Vida oferece moradias adaptáveis às necessidades das pessoas com deficiência. Informe-se nas agências da Caixa. Viver Sem Limite, Governo Federal. Jornal da Câmara de volta e conforme combinado a gente vai acompanhar agora pela ordem dos mais votados e a gente vai tentar fazer isso até o final da semana, falar com os vereadores eleitos e os que vão, os reeleitos também. A gente começa acompanhando um bate-papo da Vera com o vereador Fernando Frederico. Nós estamos aqui aguardando o início da entrevista coletiva do candidato eleito, prefeito Rafael Agostini. Aqui do meu lado, o doutor Fernando Frederico, um dos vereadores mais votados. Doutor Fernando, primeiramente, assim, foi uma votação expressiva. Acho que, eu não sei se para o senhor é surpresa, mas causou assim, um impacto a votação que o senhor teve. A que o senhor atribui esse número de votos tão grande? Olha, foi uma votação expressiva, é preciso reconhecer isso. Foram 3.400 e poucos votos. E eu diria que não foi uma votação do Fernando Frederico. É preciso analisar o cenário político em Jaú, o cenário da administração do poder público em Jaú, para explicar uma votação dessa. Por que eu digo isso? Porque foi uma votação do interesse público, foi uma vitória do interesse público. Não foram votos do Fernando Frederico. Eu representei essa intenção da população em dizer assim, chega, basta, vamos mudar o cenário político no Brasil, não só em Jaú. Vamos mudar o cenário político, vamos mudar para melhor. Eu fui apenas o intermediário disso, poderia ser qualquer outra pessoa. Eu fui o intermediário. É a vitória do interesse público, é a vitória daqueles que deixam absolutamente, totalmente de lado interesses particulares e pensam exclusivamente na população de Jaú que está representando. É necessário lembrar que, uma vez eleito, você não é vereador. Eu não sou o vereador agora no próximo mandato de 3.400 pessoas. Eu sou o vereador de 130 mil habitantes que Jaú tem. Então, o vereador, uma vez eleito, representa toda a coletividade. E ele precisa lembrar disso. Dia 1º de janeiro de 2009, quando eu tomei posse no primeiro mandato, nunca tinha sido filiado a partido político nenhum, nunca tinha sido candidato a nada. Eu tive a honra do juiz eleitoral, Dr. José Paulo Ruiz, pedir para que eu falasse representando os demais eleitos. Algo que eu disse lá, eu repito e vou repetir sempre, que ao adentrarmos na Casa Legislativa, deixemos de fora os interesses particulares. Eu disse isso no primeiro dia de mandato e foi isso que eu fiz e batalhei para que ocorresse, para que acontecesse durante os 4 anos de mandato, quase 4 anos que vai completar agora em dezembro. Isso eu vou continuar repetindo, vou continuar insistindo para que seja feito.
o senso crítico da população está muito apurado. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso está mudando. Diria assim, a revolução científica demorou 2 séculos para acontecer, né? Talvez a nossa geração não veja uma mudança radical para melhor, mas ela vai começar a ver o primeiro passo. Ela vai começar a ver alguém dizendo: eu quero mudar isso. Eu sou uma dessas pessoas. O que eu quero é encontrar muito mais pessoas desse tipo. Qual o principal desafio para você que acompanha o dia a dia dos trabalhos do Executivo também, sabe quais as dificuldades também que o município tem, já relacionando com o orçamento também que vai ter para trabalhar o Rafael Agostini, qual você imagina que vai ser o principal desafio dele a partir de 2013? Olha, eu diria que a maior dificuldade que ele vai ter vai ser administrar uma dívida de cerca ou próxima de 80 milhões de reais. Ele vai pegar uma prefeitura, uma administração com essa dívida e trabalhar com isso vai ser complicado. Daí então surge o segundo desafio, né? O primeiro é conseguir trabalhar com essa dívida e o segundo é executar uma reforma administrativa para que ele possa administrar com eficiência, talvez com uma tranquilidade maior. Tranquilidade acho que não vai ter nunca, principalmente por conta dessa dívida, mas que possa ser menos turbulenta a administração. Como fazer essa reforma? Tentar diminuir secretarias, tentar diminuir número, pessoas, cargos de confiança, né? É algo difícil, é algo complicado, é algo que depende da Câmara Municipal, né? Não é fácil mudar isso, mas eu acredito que ele vai fazer isso. Eu acredito porque eu venho conversando com ele sobre isso, não tive uma só conversa com ele, com o Rafael, sobre a reforma administrativa, tive mais de uma. Eu sei que é a ideia dele fazer isso, né? E já disse para ele que ele tem o meu apoio nesse sentido, né? Você pode contar comigo numa reforma administrativa porque eu sei que ela é necessária, né? Eu sei que ela é fundamental para você poder dar os primeiros passos na administração. E para que isso ocorra, chega o terceiro desafio, que é fazer a reforma. Percebam que vai piorando e vai aumentando o grau de dificuldade. É fazer a reforma no início do mandato, logo de cara, o que é mais difícil ainda. Por que é difícil? Porque é algo que muita gente ainda quer se inteirar, quer entender, quer saber o que vai acontecer. Nós temos vereadores novos aí. Vai demandar sentar com eles e dizer: isso aqui é para o bem de Jaú, né? Então, eu acredito que é necessário fazer no começo. E sei também que essa é a ideia do Rafael, né? Então, acredito estarmos no caminho certo, né? E eu já disse isso para o Rafael inclusive para vários outros vereadores eleitos. Contem sempre comigo. Eu vou continuar com aquele procedimento assim. Eu vou esconder o nome do autor do projeto. Eu não quero saber quem é o autor do projeto. Eu quero saber se o conteúdo interessa para a população. Se o projeto está eivado de interesse público. Porque se ele tiver eivado de interesse público, tem o meu apoio. Não interessa se o vereador é do PX, do PJ, se é o Zé, se é a Maria. Tem o meu apoio. É isso que todo mundo deve fazer na Câmara Municipal. Inclusive os que, em tese, se colocam como de oposição, né? A gente está vendo uma eleição atípica, porque é o primeiro governo do PT aqui em Jaú. E também nós temos uma Câmara diferente, uma Câmara nova, com figuras ainda assim pouco conhecidas no cenário político aqui da cidade. O senhor acha que isso se deve a uma nova mentalidade do eleitor jauense? Eu acho que sim. Eu acho que sim, chegou a vez do PT em Jaú, né? Chegou a vez do PT em Jaú. O Rafael não é de hoje que ele tenta isso, ele mostrou competência, ele estudou para ser prefeito, poucas pessoas fazem isso. Ele reconheceu que, assim, para ser prefeito, eu não basta ter uma profissão ou ter me empenhado nesta outra área, eu preciso estudar para isso, e ele foi atrás disso. A população reconheceu isso. Chegou a vez do Rafael Agostini, chegou a vez do PT em Jaú, né? Eu tenho certeza que dará certo a administração dele, porque eu tenho ouvido muito dele o seguinte: para que alguém componha a administração, tem que ter capacidade técnica para executar trabalho. Então,
não adianta, olha, você é do partido tal e me ajudou bastante, então vem aqui que você vai ser secretário. Não adianta. Tem que ter capacidade técnica. Pode até ser de algum partido que apoiou, o que é natural. É natural que aconteça isso. Mas tem que ter capacidade técnica. Esse tem que ser o requisito principal. E o Rafael tem, inclusive, estudado isso, né? É por isso que eu acredito que vai dar certo. Eu acredito que realmente Jaú mostrou que quer mudar o caminho, quer mudar o sentido que estava seguindo, né? E eu acho que isso vai, de certo modo, contribuir para que Jaú mude o seu rumo, mas mude para melhor. Mude para algo que possa realmente tornar Jaú de novo referência, né? Desde os setores de desenvolvimento econômico como vários outros. Um deles, por exemplo, a questão do calçado. Jaú precisa voltar a ser, perdeu a marca, Jaú, né? Perdeu a marca. Mas é possível recuperar. E precisa de um trabalho forte de comunicação sobre isso. Tenho certeza que isso vai acontecer. Ok, doutor Fernando, muito obrigada. A TV Câmara deseja boa sorte para o senhor e para o governo do Rafael Agostinho. Eu que agradeço, é um prazer falar com vocês, com todo mundo. E estou sempre aberto para discutir qualquer tipo de assunto que interessa a população. Fernando Frederico, o vereador mais votado nas eleições desse ano. E aí depois tem o Fernando Barbieri, que também foi eleito, né? Já concorreu em outras eleições, era inclusive vereador suplente. Vamos ver o Fernando Barbieri, o pai do Felipe, que, diga-se de passagem, ontem se apresentou lá no Comedians Club em São Paulo, o bar do Rafinha Bastos, do Danilo Gentili. Ele se apresentou lá ontem. Vamos então falar com o Fernando, o pai do Felipe. Fernandinho, dessa vez você sai dos bastidores e vem para a linha de frente. Verdade, Vera. Depois da última 4 anos, né, última eleição, nós fizemos 1.475 votos, né? Fizemos mais votos que vereadores que estão atuando hoje. E confesso que dessa vez eu fiquei surpreso. A votação de 1.771, se eu não me engano, foi para mim uma grande surpresa. Por quê, né, essa surpresa? Porque na eleição passada nós tínhamos 130 candidatos. Nesta aqui nós tivemos 240, quer dizer, muitas pessoas que votaram em mim, eu falei, ia pedir voto e as pessoas falavam, agora tem meu primo, tem meu vizinho, né? Então a expectativa não era dessa montanha de votos, né? E eu também mudei de partido, né, na eleição passada. Isso foi fundamental para conseguir esse montante de votos, Fernandinho? Olha, sim e não. Por quê? Porque muitos eleitores meus da eleição passada foram contra essa mudança, achando, né, por ir para o PT. E por outro lado, muitas pessoas que não votaram em mim na eleição passada acharam isso uma mudança saudável, né? E também, então, nós conseguimos. Então, quer dizer, foi das duas partes. Acredito eu que com mais votos favoráveis, tanto é que nós aumentamos de 1.500 aproximadamente para 1.700. Então, quer dizer, foi vantajoso. Tá aí o Fernando Barbieri, um abraço para ele e parabéns novamente para o Felipe. O filho dele está fazendo sucesso em São Paulo. E agora, mudando completamente de assunto, a gente vai ver a previsão do tempo. A semana começou bem quente, com o ar mais seco predominando sobre o sudeste. A temperatura nesta segunda-feira passou dos 35 graus em muitas cidades pelo oeste e norte de São Paulo. Nesta terça-feira, a umidade tende a aumentar pelo Espírito Santo e nos vales do Rio Doce e do Jequitinhonha. Mas o dia será marcado por muito sol, calor intenso e pouca nebulosidade na região. Algumas pancadas de chuva acontecem no fim do dia entre o sul de Minas e a Serra da Mantiqueira. Também volta a chover no Espírito Santo. Apesar da presença de muitas nuvens, o sol predomina e não chove nos vales do Rio Doce e do Jequitinhonha. Temperaturas bastante elevadas em todo o sudeste. A mínima prevista para esta terça-feira é de 17 graus em Belo Horizonte e também em São Paulo. A máxima deve chegar aos 28 graus em Vitória e calor de 36 graus no Rio de Janeiro. Nesta próxima quarta-feira, áreas de instabilidade provocam várias pancadas de chuva no norte do Espírito Santo e também no Vale do Jequitinhonha, pelo nordeste de Minas Gerais. Uma nova frente fria já se aproxima de São Paulo. Em todo o estado paulista, o dia será bem quente e com muito sol,
Mas por conta da chegada dessa frente fria, já há previsão de pancadas de chuva entre o fim da tarde e a noite. E por conta da presença desta frente fria, que se aproxima de São Paulo, o calor pode ser recorde na capital paulista. Também ocorrem pancadas de chuva pelo Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais. Durante a quinta, véspera de feriado, a frente fria se desloca pelo sudeste do Brasil e provoca chuva desde cedo em todo o estado de São Paulo, e a temperatura também diminui. Esta frente fria espalha muitas nuvens e provoca várias pancadas de chuva entre o Triângulo Mineiro, a região de Belo Horizonte e o interior do Rio de Janeiro. Previsão do tempo, então, para vocês. Essa edição do Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Amanhã a gente vai continuar batendo um papo com os vereadores eleitos e os reeleitos. Também notícias da cidade. A gente vai continuar repercutindo a eleição do candidato Rafael Agostini. E mande pra gente a sua opinião a respeito desta vitória esmagadora do candidato do PT. A gente vai ficando por aqui. Nosso encontro amanhã, 11h30. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau!